Glória a Deus, amados irmãos. É uma alegria poder estar na casa de Deus, né, irmãos? Essa casa aqui não é outro lugar senão a casa de oração. Jesus mesmo declara isso, né? Isso é maravilhoso poder estar aqui nessa casa. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Jeová de Aquino, que Deus continue fortalecendo ele, a sua família, todo o Ministério Batista Ebenezer, por a oportunidade que me é concedida nessa noite, poder ser o porta-voz de Deus aqui para a Igreja de Jesus. E é uma grande satisfação e alegria no meu coração poder servir a igreja e servir ao dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Quero aqui pedir aos irmãos que abram sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 6, o verso de número 48. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo de número 6, o verso de número 48. Já tem alguns dias, irmãos, que eu estou... iniciamos aí o ano de 2025 e decidimos, fazer uma nova leitura das Escrituras. E temos lido de forma mais pausada, E eu decidi começar pelos Evangelhos. Como os irmãos sabem, eu sou um grande entusiasta, da trajetória de Jesus como ser humano na terra. Quando eu analiso, eu vejo os Evangelhos, eu fico inspirado, porque ali nada mais é do que Jesus, irmãos? A procedência, Jesus procedendo ali como homem, e coisas maravilhosas, lições importantíssimas nós conseguimos extrair da vida de Jesus, que é o nosso maior exemplo a ser seguido. Então, já tem alguns dias que eu estou sendo ministrado por Deus, e aí o Senhor me fez pensar algo aqui para trazer aos irmãos essa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, no capítulo 6, no verso de número 48. Diz assim o texto da inerrante palavra de Deus. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Amém. Glórias a Deus. Soberano e eterno Deus, eu quero te dar graças nessa noite por tudo aquilo que o Senhor é. Muito obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Essas misericórdias que não têm fim. Eu quero adorar o teu nome nesta noite, por mais um dia que passamos na tua presença. E podemos estar aqui, Pai, finalizando mais um dia na casa do Senhor. Eu quero te adorar nesta noite, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor tem uma palavra para cada um de nós aqui nesta noite. Essa palavra, ela tem endereço aos nossos corações, à nossa vida. Eu quero te adorar nessa noite, porque o Senhor é o centro da igreja, o Senhor é o dono da igreja. E eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor conhece a cada um de nós aqui nessa noite. Foi o Senhor que nos trouxe a essa casa de oração, a Betel de Deus, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor sabe aquilo que precisamos. O Senhor sabe aquilo que nós necessitamos. Aqui o texto diz que o Senhor via a dificuldade deles ao remar ali em alto mar, Senhor. O Senhor via a dificuldade, a força deles desfalecendo ali no meio daquele mar. O Senhor viu isso, o Senhor contemplou isso. E não é diferente com a nossa vida. O Senhor nos contempla nessa noite. O Senhor vê aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, aquilo que tem causado desânimo, Pai, na vida dos teus filhos. O Senhor tem conhecimento de todas estas coisas. Nós estamos diante de um Deus que vê tudo, que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, Pai. E nós glorificamos o teu nome. Queremos te pedir nesta hora que o Senhor venha, Senhor Deus, apaziguar, Senhor, todo interior conflitante nesta hora. Tudo aquilo que está em conflito em nós, Senhor, que o Senhor venha apaziguar neste momento, para que possamos compreender e entender o teu ensinamento para nós nesta hora. Pai, no nome de Jesus, dissipa as ações de principados, de potestades, de entidades malignas que são enviadas para tentar nos desestabilizar. Nós repreendemos nessa hora, na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós repreendemos a enfermidade, nós repreendemos, Senhor, as doenças psicossomáticas, nós repreendemos, Senhor, as doenças, Senhor, espirituais, no poder do nome de Jesus. Pai, que teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar nessa noite, porque sem a ação do Espírito Santo é em vão a nossa presença nessa casa, mas o teu Espírito Santo, ele venha cumprir com aquilo que ele foi designado, Pai. Em nome de Jesus eu quero te adorar e te glorificar e te agradecer. Amém. Graças a Deus. Se assente
adorando aquele que vive e reina para sempre, o Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, nós aqui estamos lendo um texto do Evangelho, do qual é o próprio Jesus que está falando, né? Jesus, ele comissiona, ele está com seus discípulos, e nessa noite nós vamos falar sobre Jesus. Eu sempre falo aqui para os irmãos, quando tem oportunidade, de que o melhor assunto é Jesus, né, irmãos? O nosso melhor assunto é Jesus. Quando você começa a falar sobre Jesus, você perde até noção do tempo. O tempo passa ligeiro, né? Passa tão rápido que é gostoso falar sobre Jesus. E eu sempre digo que pode ser a palavra mais simples que você falar, mas se for sobre Jesus, se for sobre a palavra de Deus, é motivo para mim dar glória a Deus. É motivo para mim me regozijar. Por quê? Porque é a palavra de Deus, irmão. E a palavra de Deus, ela tem autoridade. Ela é poderosa. Então nós estamos aqui nessa noite reunidos em nome de Jesus, para a glória dEle, falando sobre a palavra dEle, adorando o nome dEle, irmãos. Então nós estamos aqui, né, já temos muitos motivos para nós estarmos aqui transbordando na presença de Jesus. E eu quero trazer aqui uma palavra para os irmãos. Eu peguei esse texto de Marcos 6,48, porque nós vamos falar hoje sobre um encontro com Jesus. E quando eu estava lendo esse texto, na Nova Almeida atualizada, eu achei interessante isso daqui. Vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Jesus pediu para eles irem para o outro lado da margem, né? E eles foram. E ali, nesse trajeto, eles encontraram uma dificuldade. Eles estavam tendo dificuldade nesse percurso. Jesus, ele foi pego de surpresa? Não. Jesus sabia o que ia acontecer com os discípulos lá. Ele deu a ordem. Jesus pediu para os discípulos irem, né? Então Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus, ele sabe o que está acontecendo no nosso percurso, na nossa caminhada da fé. Eu peço que você não se distraia para você compreender o texto, irmãos. Para você aplicar, conseguir absorver aquilo que Cristo quer que você absorva aqui nesta noite. O Senhor, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, Ele viu. Ele não está alheio. Ele não está distante. Não. Até porque foi Ele que mandou ir. Ele também viu que o vento não era favorável aos discípulos. Ele viu que aquelas circunstâncias que os discípulos estavam passando e enfrentando era contrária aos discípulos. Jesus, ele está atento às dificuldades que a sua igreja, o seu povo está passando. Ele vai relatar isso, eu sempre repito esse texto, do Evangelho de Jesus segundo escreve João, no capítulo 16, no verso de número 33, que Jesus, ele diz, olha, eu vou dizer isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Geralmente a gente sempre diz, né? No mundo vocês vão ter aflição, tem de bom ânimo, mas a gente esquece de falar essa parte que Jesus está dizendo. Olha, eu vou dizer isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Jesus está dizendo isso para a sua igreja. Quando Ele nos manda fazer algo, aqui quando Ele diz a grande comissão para ir pregar o Evangelho a toda criatura, e nós estamos no ano de missões, Jesus, ele sabia todas as dificuldades dessa missão, daquela ordem que ele estava dando para os seus discípulos, os seus seguidores. O Senhor Jesus sabia que as dificuldades seriam inúmeras para eles, no mundo físico, no mundo espiritual. Mas Jesus decide enviar. Mas ele está dizendo, olha, eu estou dizendo isso para vocês, para que em mim vocês tenham paz. Então, no momento que o vento estiver contrário na tua vida, tenha em mente uma coisa. Jesus disse já para nós, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz. O que é que você vai dizer? No mundo vocês vão ter aflições, dificuldades, provações. Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, vocês vão ser caluniados, vocês vão ser até mortos. Por causa de vocês? Não, por causa de mim. Por conta de Jesus, nós vamos ser afligidos nesse mundo. Nós vamos passar por muitas tribulações e angústias nesse mundo, por conta da fé que nós depositamos na pessoa do nosso Cristo.
Jesus não estava alheio a isso. E aí o texto vai dizer que Jesus vai ao encontro daqueles homens, né? E algo interessante que nós vamos meditar aqui na noite de hoje é que quando nós nos encontramos com Jesus, as circunstâncias elas são mudadas. A situação contrária, ela é revertida por uma situação favorável. Um laudo que não é favorável a você, ele pode mudar através do nosso encontro com Jesus. E nessa noite nós vamos observar aqui alguns personagens que passaram por situações difíceis, momentos difíceis, na área sentimental, na área financeira, na parte espiritual, na parte do físico, de enfermidades. Pessoas que, quando se encontraram com Jesus, tiveram as suas vidas mudadas, o seu diagnóstico mudado, a sua história transformada. E esses dias há 2 dias, na terça-feira eu estava fazendo um devocional na minha casa pela manhã, e o Senhor me levou ao texto de Marcos, no capítulo 5, que fala do endemoniado gadareno ali, Gazareno, né? E eu comecei a meditar naquele texto e observei uma coisa, que quando nós nos encontramos com Jesus, Jesus não nos trata com indiferença. Quando nós nos encontramos com Jesus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não escolhe as pessoas que Ele quer atender, se é rico, se é pobre, se tem influência, se não tem influência nenhuma, se é branco, se é preto, quer que seja, se tem uma conta bancária, Ele não se interessa por isso. Jesus ele não escolhe pessoas para Ele se encontrar, não. E isso é lindo, isso é tão maravilhoso que às vezes nos julgamos incapazes de se encontrar com Jesus, não é? E eu comecei a meditar naquele texto, e quando Jesus começa a chegar diante daquele homem endemoniado, o espírito impuro, o espírito maligno que estava dominando aquele homem, logo se prostra diante de Jesus e pede para Jesus não incomodar ele, não perturbar ele. E aí Jesus dá logo uma ordem, pede para aquele espírito impuro deixar aquele homem, né? E não voltar mais para a vida daquele homem. A vida daquele homem foi mudada. Ele estava vivendo em sepulcros, estava vivendo no cemitério, uma pessoa que não tinha credibilidade de ninguém, ninguém queria saber daquele homem, as pessoas não queriam estar próximo daquele homem, as pessoas não gostavam daquele homem, as pessoas tinham medo daquele homem. Mas quando Jesus se encontra com aquele homem, tudo isso muda na vida dele, irmãos. Jesus resgata a dignidade daquele homem. O texto vai dizer que depois que Jesus tira esse espírito imundo da vida daquele homem, o texto vai dizer que ele já vai se apresentar mais adiante, no momento que Jesus está ensinando a multidão, já vestido, limpo, com seu aspecto diferente. Olha só como um encontro muda a vida de alguém, irmãos. E eu meditando ali na terça-feira, o Senhor visitou-me de forma tão profunda e tão forte, que eu falei, nossa Jesus, como o Senhor é maravilhoso. Porque nós, seres humanos, nós queremos nos encontrar com tantas pessoas, nós queremos ir ao encontro de celebridades e autoridades, e muitas das vezes nós estamos negligenciando uma presença tão poderosa e maravilhosa como a do Senhor, que muda o estado das pessoas, que transforma as pessoas. Às vezes a gente protela, né, irmãos, para se encontrar com Jesus de forma íntima e profunda, e nós mesmos dificultamos esse encontro, nós mesmos colocamos dificuldades para não se encontrar com Jesus, irmãos. E aí o texto vai dizer que aquele homem teve a vida dele mudada, que as pessoas ficaram maravilhadas, as pessoas ficaram espantadas com a transformação daquele endemoniado que vivia dentro de um cemitério. Jesus faz isso. Jesus, quando ele chegou na vida desse homem aqui que fala para vocês, esse homem também estava vivendo uma vida assim, longe do aprisco, um filho pródigo, porque conheceu o evangelho, nasceu na igreja, se afastou do evangelho. Mas um dia, eu tive um encontro com Jesus, e quando eu me encontrei com Jesus, foi impossível eu permanecer da mesma forma que eu estava. Foi impossível eu resistir àquela presença de Jesus tão maravilhosa diante de mim. E Jesus chegou e transformou e mudou a minha história. Mudou o meu destino. Eu estava destinado a morrer sem Cristo.
Eu estava destinado a morrer sem Cristo por conta das minhas escolhas. As minhas escolhas estavam me levando para uma vida sem Cristo. As minhas escolhas estavam me levando por um caminho distante do de Cristo. Eu nunca ia me encontrar com Cristo, com as escolhas que eu estava tomando. A mulher samaritana. Uma mulher que estava passando por dificuldade na sua vida sentimental, né, irmãos? Ela não conseguia, de repente, como aqui na nossa noite, de repente tem alguém assim, que se envolve em relacionamentos que não duram, que não vão para frente, né? E aí isso vai gerando um conflito pessoal, e quem sabe vai sobrecarregando o teu coração de ansiedade, preocupações, e você fica ali, quem sabe até perturbado com essa situação, que vão passando os anos, vocês vão vendo as pessoas casando, constituindo família, e você não consegue avançar nesta área. Mas eu quero te convidar nessa noite, se você está passando por algum problema assim, aquele homem gadareno que estava endemoniado, ele estava passando por um problema de ordem espiritual. Essa mulher estava passando por um problema de ordem física e também espiritual, né? E aí ela se envolveu com muitos homens, e aí quando Cristo se encontra com ela para curar ela, para transformar a vida dela, né? Jesus vai lá ao encontro dessa mulher. Ela reconhece, depois de um papo com Jesus, ela reconhece quem era Jesus. E Jesus, ela entra na vida dela, ela reconhece Jesus como um profeta. Ela reconhece Jesus como uma autoridade. Quando Jesus chega diante dela e muda a história da vida dela, porque ele começa a contar algo que ela sabia. Nós precisamos, irmãos, decidir no nosso coração, propor no nosso coração, manter um encontro com Jesus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos decidir dentro do nosso coração, se encontrar com Jesus, irmãos. E não apenas ter um encontro, mas permanecer com Jesus. Porque as pessoas, quando elas se encontravam com Jesus, elas desejavam seguir a Ele. E elas não se continham em apenas conhecer, se encontrar com Jesus, mas elas começavam a anunciar aquilo que Jesus fez primeiro na vida delas. E Jesus, Ele tem algo para fazer na minha e na sua vida, irmãos. Às vezes nós queremos que Jesus faça na vida do outro, mas nós estamos carentes, nós estamos necessitados da presença, da ação de Deus na nossa vida, e muitas das vezes a gente não tem recebido. Mas Jesus está dizendo para nós nessa noite, olha, se encontre comigo, ande comigo, porque eu tenho provisão para essa área sensível que você tem passado. Eu tenho solução para esse problema que angustia o teu coração. As palavras de Jesus para nós, irmãos, são sempre de esperança para nós. Jesus, quando ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas ele primeiro disse para a gente ter paz nele. Aí temos paz em Cristo, passamos pelas aflições sabendo que aflições maiores do que nós passamos, Jesus passou e venceu todas elas. E nós estando na pessoa de Cristo, nós andando com Ele, se encontrando com Jesus, nós vamos passar por esses vales que estão adiante de nós. Isso é uma certeza, não tem dúvida. Andar com Jesus, se encontrar com Jesus, irmãos, é impossível a dúvida persistir. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós temos as respostas para as nossas perguntas. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós encontramos a solução para problemas, quem sabe, que nós julgamos impossíveis. Eu me lembro quando o anjo do Senhor se apresenta para Maria para dizer que seria gerado o Salvador do mundo no ventre dela. Ele também estende ali e diz que uma parente dela ia receber um milagre por ter já uma idade avançada e estar numa situação de esterilidade. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 37, ele vai dizer assim, olha, porque para Deus nada é impossível. A pessoa estava diante de uma situação de uma pessoa estéril e de um caso de uma pessoa que ainda não tinha tido relação íntima com seu marido e que ia gerar um filho. Isso para um ser natural é confusão, é impossível, não tem como acontecer. Mas para Deus, irmãos, para Jesus, nada é impossível.
Você pode estar trancado dentro de uma caverna, com medo de tudo, com medo de todos. No momento de depressão, de angústia, tu se esconder numa caverna, não querer ver ninguém. Mas ele vai lá e manda um corvo te alimentar. Ele manda alguém lá levar alimento para você. Sabe por quê, irmão? Porque quem está andando com Jesus, quem está próximo de Jesus, você tem cuidado dele, ele cuida de você. Ele zela por você, ele se preocupa com você. Nos mínimos detalhes da sua vida, ele se preocupa. Olha a riqueza de detalhes quando o homem de Deus estava ali na cova dos leões. A Bíblia é clara em dizer que o cabelo não queimou, o cheiro de fumaça não teve na sua roupa, irmãos. Olha a riqueza de detalhes daquele que anda com o Senhor. Quando nós andamos com o Senhor, Ele deixa escrito isso. É para mim e você resgatar a confiança que foi perdida pelas dificuldades da vida. Ele vai narrando isso para nós. Você abre a Bíblia e você fica maravilhado, boquiaberto com as narrativas, as histórias que aqui acontecem. Por quê? Porque elas são a verdade, irmãos. Verdade que tem transformado milhões de vidas pelo mundo inteiro. Verdade que persiste, né, pelo longo dos anos. Essa verdade continua sendo a verdade e ela é mais atual do que o jornal do dia. E nela você pode confiar. Aquela mulher também teve a vida dela mudada depois que ela se encontrou com Jesus. Outro personagem aqui, um cego de nascença. O homem era cego de nascença, irmão. Ele não enxergava, ele não conseguia ver as cores, ele não conseguia ver as paisagens, ele não conseguia ver a fisionomia das pessoas. Desde nascença ele não conseguia ver. Mas quando Jesus se encontrou com esse rapaz, com esse homem, quando Jesus se encontra com esse homem, irmãos, essa história muda. Ah, irmãos, aquela história desde criança, que ele não conseguia ver as coisas, e como nós vemos, né? Mas aí, aquele momento em que ele se encontra com Jesus, a sua doença, ela é curada. Acaso há impossíveis para Deus, irmão? Acaso existe impossibilidades para o Senhor? Não existe impossibilidades para Ele. E por que nós nos abatemos com gigantes que surgem diante de nós? E por que nós nos afligimos no meio da batalha acirrada, irmãos? Essa pessoa que está dizendo para você, irmãos, foi ministrada por esse texto. E também trava grandes batalhas acirradas, irmãos. Às vezes vocês olham para quem está aqui no púlpito e pensam, não, aqueles irmãos ali, eles não passam por lutas. Irmãos, nós passamos por batalhas que vocês nem imaginam, tantas guerras. Mas uma coisa que nós temos confiança. Nós temos confiança e sabemos que em quem nós temos crido. No meio da tua guerra, da tua luta, da tua peleja, da tua dificuldade, você está no culto de unção, já foi dito isso aqui. E não tem como nós nos aproximarmos de Jesus e não recebermos os ensinamentos. Se você for ler todos os evangelhos, você vai ver o texto antes de falar do que Jesus ia realizar. Jesus chegou, ele começou a ensinar. Começou a pregar. Depois de ele ensinar, depois de ele pregar, aí começou a curar, começou a libertar. Começou a fazer maravilhas. Está vendo que tem uma sequência? Porque tem muita gente que quer as curas, que quer os milagres, mas não quer os ensinamentos. Não quer aprender. E a palavra de Deus diz que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. O poder de Deus, ele se manifesta através das Escrituras, através da palavra. Porque a palavra é Jesus. Então nós precisamos nos abrir para as Escrituras. Se abra para a palavra de Deus, para os ensinamentos de Jesus, que o poder de Deus vai se manifestar uma hora, irmãos. E nós temos aqui algo para fazer com os irmãos daqui a pouco. E nós vamos ver aqui que o cego, ele foi transformado e recebeu a cura. O endemoniado foi liberto. A mulher do fluxo de sangue estava passando por uma hemorragia. Difícil. Tinha recursos. O recurso dela não resolvia nada. Só piorou a situação dela. O quadro dela só ficou mais difícil. O quadro clínico dela só foi piorando. É isso que o texto está narrando no Evangelho de Jesus. Mas,
quando essa mulher se encontra com Jesus, quando essa mulher se encontra com Jesus, o seu quadro que estava se agravando, e já estava durando 12 anos de hemorragia, ela se encontra com Jesus, e o problema dela é resolvido. E ali não resolveu só um problema de ordem física, mas psicológica, espiritual, porque aquela mulher estava sendo massacrada psicologicamente, irmãos. Ela não podia estar com as pessoas que ela amava. Era considerada uma mulher impura. Ela não podia estar no meio dos outros. E quando alguém via ela se aproximando, falava logo: olha o impuro ali. Então imagina como é que não estava o psicológico daquela mulher. Imagina no mundo espiritual o inimigo tentando colocar na mente daquela mulher, para quem sabe ela dar cabo da sua vida e resolver, quem sabe, aquele problema que ela estava enfrentando. Mas, irmãos, aquela mulher, ela ouviu falar da fama de Jesus. O apóstolo Paulo, para a igreja de Roma, no capítulo 10, no verso 17 de Romanos, ele vai nos falar que a fé, ele vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, o ouvir a palavra. A fé, ela é gerada no coração de um ser humano quando ela recebe a palavra de Jesus. Quando ela ouve falar sobre Jesus, ela cria uma expectativa dentro dela. Quando ela ouve falar de Jesus, ela fica esperançosa e aí ela começa a crer que o impossível não é mais impossível. O impossível se torna possível. E aí aquela mulher, ela decide ir ao encontro de Jesus. E ela se encontra com Jesus e tem a sua vida transformada. Ela recebe uma cura de Deus. Ela recebe um milagre de Jesus. A confiança dela em Jesus fez com que Jesus parasse uma caminhada. A ousadia daquela mulher de romper com as dificuldades da vida, que era a multidão, que significava ali aquelas dificuldades. A decisão dela de romper com a dificuldade que estavam diante dela para se encontrar com Jesus, fez com que Jesus parasse, irmãos, a sua trajetória, o seu percurso, porque ele já tinha um compromisso. Jesus já tinha uma agenda, que era chegar na casa de Jairo. Mas Jesus parou no meio do percurso, porque chegou uma pessoa necessitada querendo se encontrar com ele. E aquela pessoa não era só uma pessoa necessitada, não. Era uma pessoa que queria se encontrar com Jesus. Porque tinha uma multidão apertando Jesus, mas que queria só observar. Não queria estar, aprender, receber cura de Jesus. Não, só queria acompanhar, para ver se Jesus ia sair da lei, para eles apedrejarem Jesus, para eles crucificarem, questionarem a Jesus, as ações de Jesus. Irmãos, nós não fomos convidados por Jesus para servi-lo, para nós ficarmos procurando defeitos e falhas. Não. Nós fomos convidados por Jesus para servir a Ele, ser representantes do reino dEle aqui nesse mundo. Foi para nós levarmos para as pessoas carentes e necessitadas, porque estão longe de Jesus. Essas pessoas que estão distantes de Jesus, elas são carentes, elas são necessitadas. Nós temos necessidades, mas nós temos a certeza que as nossas necessidades serão supridas por Cristo. Mas as pessoas que estão sem Ele, que não andam, que não se relacionam com Ele, elas não têm essa certeza. Elas não têm certeza que terão as suas necessidades supridas. É por isso que elas vão de um lado para o outro em busca de algo, procurando um Deus, procurando alguma coisa que venha preencher o vazio que está dentro delas. Jesus para. Até os discípulos que foi separado por Ele, que estava sendo preparado por Ele para seguir, para fazer aquilo que Ele fazia, não entenderam. E perguntaram, Ele falou assim: olha, peraí, alguém me tocou. E os discípulos: mestre, mas a multidão está te apertando e te tocando toda hora. E Jesus disse: não me tocou diferente. Nós temos que chegar diante da presença de Jesus de forma diferente, sabe como? Com o coração quebrantado, com o coração contrito, porque esse Ele não vai desprezar. Um coração verdadeiro, ou seja, um coração verdadeiro na presença do Senhor Jesus. Todas essas pessoas que estavam carentes, necessitadas, quando elas se encontraram com Jesus, elas falaram a verdade. Quando Jesus questionou aquela mulher que estava com um problema com 5 maridos e o que ela estava não era dela, ela falou para ele a verdade. Ela falou assim: é mesmo, é desse jeito que tu está falando mesmo. Ela podia omitir. Ela: não, tu está inventando história, é mentira. Ela podia resistir, mas não.
ela se abriu e falou assim: é mesmo, Senhor, eu estou desse estado. A minha situação é desse jeitinho que você está falando aí mesmo. Entendeu? E assim temos que ser nós quando nós chegamos diante da presença de Jesus. Aquela mulher do fluxo, quando Jesus falou isso, ela chegou diante dele, o texto vai dizer que ela se prostrou e abriu o coração falando para ele toda verdade. Ela começou a narrar para Jesus toda a verdade, irmãos. Quando nós nos encontramos com Jesus, não adianta a gente querer subir num pedestal e querer achar que nós somos alguma coisa. Não, irmãos, nós não somos nada se não for a misericórdia do Senhor na nossa vida. Nós nem éramos para estar aqui, porque as misericórdias do Senhor, né, se não fosse ela, nós já teríamos sido consumidos. Mas nós estamos aqui, nós temos que chegar diante da presença dele reconhecendo o nosso estado. Senhor, hoje eu estou aqui vindo ao teu encontro, mas de uma forma necessitada, frágil, carente, precisando de um conselho, de um direcionamento, precisando de uma cura no meu interior. Ah, Senhor, eu estou precisando, Senhor, liberar o perdão que está massacrando o meu interior aqui. Eu estou alimentando uma raiz de amargura dentro de mim que está matando a minha alma. Nós precisamos se encontrar com Jesus e dizer para Ele toda a verdade, irmãos. Porque todos aqueles que se encontram com Jesus não tem como permanecer do mesmo jeito. Não tem como a tua situação continuar do mesmo jeito, você estando diante de Jesus, irmão. Quando nós não nos encontramos com Jesus, a situação só vai ficar difícil. Vai ficando a cada dia mais difícil, irmão. Quando nós estamos distantes de Jesus. Nós vamos observar que tinha o Zaqueu publicano, né? Um homem que extorquia as pessoas, e as pessoas não gostavam dele. Aquele homem também, ele ouviu falar da fama de Jesus, como é que era, onde Jesus chegava, era aquele alvoroço, né, irmãos? Porque onde Jesus está, muda a história das pessoas. Muda, não tem como. É por isso que eu digo, e todas as vezes que nós vemos aqui, irmãos, nós consagramos a nossa vida, né, no jejum, na oração, para pedir a Deus uma palavra que seja direcionada. E no final nós oramos pelos irmãos, porque nós sabemos que as batalhas espirituais, elas são difíceis, elas são acirradas. E só quem está travando uma batalha espiritual sabe o nível que ele está. E nós como igreja de Jesus, e nós como representantes do reino de Deus aqui na terra, como autoridades aqui na terra espiritual, irmãos, nós temos que exercitar a nossa fé, orando pelo doente, pedindo a cura, orando pelo endemoniado, pedindo a libertação, orando pelas pessoas frágeis, pedindo a Deus que elas sejam fortificadas. É dever nosso da igreja, e esses sinais, Jesus disse que acompanhar a cada um de nós, e nós temos que orar com convicção e certeza que acontece. E é por isso que nós temos ouvido muitos testemunhos aí, irmãos, de pessoas sendo curadas. Sabe por quê? É por conta do evangelista Tiago, não. É por conta de Jesus que está sendo pregado. É por conta do Jesus que está sendo anunciado. Muitas pessoas estão subindo no púlpito para falar sobre academia, teologia, né? E isso aí não salva ninguém. Agora começa a falar de Jesus que tu vai ver o resultado das almas sedentas, quebrantadas na presença de Jesus, irmão. Jesus é o centro do evangelho. Jesus é a pessoa que nós temos que falar para as pessoas. Fale de Jesus sempre, irmãos. Sempre que você puder, fale de Jesus. Não só dele, mas daquilo que ele tem feito na tua vida, daquilo que ele tem feito no lugar que você congrega, daquilo que ele tem feito no mundo. Comece a falar, a anunciar, que esse espaço vai ficar pequeno. Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. Jesus chega, vai até a casa de Zaqueu. Jesus chega, se encontra com Zaqueu. E na hora que ele chega na casa dele, Zaqueu nem espera Jesus falar nada. Ele já se sentiu incomodado porque a consciência dele estava acusando ele. Ele falou assim: olha, se eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir, né? E fique tranquilo. Ele já foi confessando o pecado dele, ele já foi se arrependendo de tudo aquilo que ele estava fazendo errado. Ele chegou diante de Jesus e começou a falar a verdade para Jesus. Pronto, Jesus falou assim: a salvação chegou nessa casa. Está vendo como é que é as coisas, irmãos? É coisa simples. Você toma uma atitude, Jesus reage. Você toma uma atitude, Jesus vai lá e age a teu favor, irmão. Agora, a decisão de agir é nossa. A decisão de se encontrar com Jesus é nossa. E muitas das vezes ele proporciona momento, ele levanta situações, ele cria situações para mim e para você se encontrar com ele.
E às vezes a gente rejeita, a gente resiste às situações que ele vai criando para falar contigo. Às vezes ele permite, né, a televisão estragar para você ter uma intimidade maior com ele. E aí você vai lá logo que já compra uma televisão nova, nem manda arrumar. E você se esquece que às vezes Deus está fazendo isso. É para você chegar mais pertinho dele. Mas nós estamos se envolvendo com muitas coisas. Zaqueu se arrependeu. Houve arrependimento na vida de Zaqueu. No momento que ele se encontra com Jesus. O encontro de Jesus é algo que nós devemos desejar na nossa vida. Estar sempre se encontrando com Jesus. E Deus, ele é tão maravilhoso que quando ele cria o homem lá no jardim, ele fazia questão de, na viração do dia, de ele se encontrar com o homem. Ele gosta de se relacionar com a gente. Ele gosta de falar comigo, cara. Ele gosta de falar com você, irmão. Jesus, ele quer se manifestar de forma poderosa e você tem uma intimidade com ele profunda. Depende de nós, irmão. Depende de nós, porque se a gente buscar, nós vamos encontrar. Se você bater, a porta vai se abrir. Irmãos. É simples assim como eu estou dizendo. E tem muita gente que resiste achando que não é. Por quê? Porque a incredulidade está no seu coração. No texto que nós lemos no capítulo 6 de Marcos, mais à frente ali, Jesus vai falar assim, não aconteceu as coisas naquele lugar pela incredulidade do coração daquelas pessoas. Não aconteceu mais milagres em Tiro e Sidom por conta da incredulidade das pessoas, irmãos. Nós não podemos ser incrédulos, às vezes a gente está na presença do Senhor Jesus e nós só acreditamos se vir um pregador lá do Rio de Janeiro pregar aqui. O véu se rasgou, irmão. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso a Ele, irmãos. Você não tem que marcar agenda e falar assim, eu posso terça-feira se encontrar contigo, Jesus? Não, irmãos. A agenda de Jesus para nós está liberada. É só você ir buscar. Está liberada para você a qualquer hora. Estou disponível para você 24 horas. Estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus falou assim, eu estou contigo todo momento. E aí você fala, mas pode gente crente estar assim? Sim, claro que sim, irmãos. Os discípulos às vezes estavam assim perdidos. Estavam andando com Jesus ali. Jesus do lado deles e eles se perdiam no meio das dificuldades, das aflições da vida. Mas Jesus está nos trazendo essa palavra, irmãos. Hoje, para mim e você, para todos nós, tem mais confiança. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja de Jesus na terra. Eu sempre anuncio isso quando eu tenho a oportunidade de dizer. Nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. O relógio escatológico está chegando quase na meia-noite. E nós precisamos estar confiantes, irmão. Nós precisamos estar confiantes no ano de missões. Nós precisamos saber que essas obras aqui, tudo isso que eu estou narrando para você, dessas pessoas que se encontraram com Jesus, que isso aqui é verdadeiro. Que isso aqui aconteceu e continua acontecendo hoje. Na vida daqueles que se encontram com Jesus. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos, de quem Jesus é, da pessoa dele, da autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas, irmãos. Jesus, se ele quiser curar o câncer, ele cura. Ele tem autoridade, o câncer se sujeita a Jesus. Se Jesus quiser curar, irmãos, uma febre, como foi com a sogra de Pedro, ela estava febril, estava com febre acamada em casa. E ele chegou lá e curou uma febre. Ele curou um cego de nascença. Ele curou um leproso. Irmãos, ele curou um surdo e mudo. Jesus, ele curou, ele deu vida ao defunto, irmãos. Para Deus, para Jesus, ele fez um estéril gerar filhos. Para Jesus, irmãos, nada é impossível. E nós temos que ter essa confiança. Finalizando aqui, irmãos. O ladrão na cruz. O ladrão da cruz, ele nunca tinha se encontrado com Jesus. Mas, mesmo dentro do cárcere, a fama de Jesus chegou até dentro da prisão. Aquele homem que estava ali, um do lado, outro do outro. Um estava questionando a Jesus, tu tem essa autoridade mesmo? Salva-te e a nós. O outro, quebrantado, ele falou, não, esse daí é inocente.
esse aí é inocente, nós somos culpados. Nós merecemos a crucificação, mas esse daí não. E aí ele reconhece o estado dele, ele reconheceu que ele merecia sofrer aquela condenação, aquela punição, ele merecia aquilo. E aí ele olha para Jesus e fala, olha, lembra-te de mim quando tu entrar lá no teu jardim, no teu paraíso, lembra de mim. Olha só o encontro, como é que mudou, mesmo no fim da vida, ele sabia que ele ia morrer, mas ele queria se encontrar com Jesus, ele queria permanecer com Jesus, ele, olha, não se esquece de mim, quando tu chegar lá, não se esquece de mim não, e Jesus olhou para ele e falou assim, rapaz, hoje mesmo tu vai estar comigo. Olha só que coisa tremenda, irmãos, é um encontro com Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, ainda que o médico falou assim, olha, daqui meia hora tu vai expirar. Aí tu fala, se Jesus permitir, eu sair desse mundo, eu vou estar com Ele. Isso me alegra, eu me regozijo nele. Por quê? Porque ainda que o corpo morra, mas a minha alma ela vive em Cristo. Oh, aleluia! Jesus, ele faz isso, irmãos. Está vendo que ele mudou o destino daquele homem? Aquele homem estava destinado a ir sofrer eternamente. Mas se encontrou com Jesus. Olha que coisa tremenda. Já estou finalizando aqui, irmãos. Nós precisamos, irmãos, ter liberdade em Cristo. Nós precisamos, irmãos, ter fé e confiança. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos adorar ao Senhor. E eu quero aqui, nesta hora, concluir dizendo que nós não podemos nos conformar longe de Jesus. E quando eu digo longe, é longe da sua provisão. Quando eu digo longe, é longe dos seus cuidados, longe da sua presença. Porque às vezes nós somos crentes, mas nós não sentimos a presença de Jesus. Tem crente assim, irmão. Se coloca de pé.